Olá, que bom poder contar contigo para mais um programa Viver Bem Unimed Campos. Você sabia que mais de 17 milhões de brasileiros têm pressão alta? Se você é um deles ou quer evitar a hipertensão, fique ligado nas dicas que vamos dar em instantes. No quadro Falando de Saúde, vamos ter o médico Flávio Berriel, tirando dúvidas sobre os cuidados com o coração. No Coma Bem e Viva Melhor, vai rolar uma receita de uma torta de legumes leve, prática e super saudável. O Viver Bem Unimed Campos começa agora. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Hipertensão, atualmente o país possui mais de 17 milhões de pessoas que sofrem com a pressão alta. Pesquisas de organismos internacionais ligados à saúde apontam um crescimento na ordem de 80% nos casos de hipertensão em países em desenvolvimento até o ano de 2025. Para falar sobre prevenção à hipertensão arterial, estamos recebendo o nosso consultor em saúde preventiva, o médico Paulo Irano. Doutor Paulo, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez conosco. E assim, quais são as causas da hipertensão, já que as pessoas precisam ficar atentas com relação à chegada da hipertensão? Sem dúvida nenhuma, a hipertensão é a doença hoje da humanidade. Como viu aí nessa sua fala anterior, há um crescente aumento da hipertensão. Porque nós temos duas causas básicas de hipertensão. A hipertensão primária e a secundária. A secundária é quando você já tem um diagnóstico de um problema renal, de um problema endócrino, causando a hipertensão. Mas a maioria delas, quase que 90% das causas de hipertensão são as chamadas primárias, que são das causas hereditárias e em relação ao modo de vida. Por isso que nos países civilizados, os países em desenvolvimento, está havendo um aumento. Por quê? Quando fala do modo de vida, é este modo de vida adotado hoje no Ocidente, que é o modo de vida sedentário, um modo de vida de uma alimentação desregrada, um modo de vida estressante principalmente, né? Essa busca por algo, essa busca pelo sucesso, a necessidade de muito trabalho para se estabelecer, isto é estressante. Essa cobrança da sociedade do grande sucesso da pessoa é um fator de estresse. Então, o estresse, aliado a uma qualidade de vida ruim, no sentido do sedentarismo, de uma alimentação desregrada, isso tudo acaba levando a uma condição que é a hipertensão arterial. Agora, doutor Paulo Irano, o senhor citou aí, né, alguma questão que deve, né, já estar mexendo com o nosso telespectador, mas eu gostaria que o senhor fosse um pouquinho mais a fundo para nos dizer assim, ele dá um sinal e nos indica que a hipertensão está chegando, ou a gente precisa já ficar procurando o profissional médico para ficar observando, não é, como anda a nossa pressão? Olha, veja só, a prevenção é o melhor remédio. Então, quando nós sabemos que a hipertensão está ligada diretamente ao estresse, às condições de vida da obesidade, às condições de vida do sedentarismo, este indivíduo que é sedentário, está acima do peso, estressado, tem que sim procurar medir a pressão e monitorar esta pressão, porque ele, em algum momento, ele vai começar a ter essa pressão elevada. E aí ele entra no fator de risco dessa pressão alta. Esse que é o grande problema da hipertensão. Então deve sim buscar, se ele estiver estressado, obeso e sedentário, com certeza ele já deve estar com algum nível elevado da pressão arterial. Bom, identificando que ele tem, não é, uma pressão um pouco elevada, ainda tem chance de reverter? Não é? Por exemplo, o normal é se ter 12/8, se ele tiver 14/9, 13/9, é possível reverter esse quadro? Quanto mais perto da normalidade, como dissemos aí, 12/8, né, 120/80 é o nível da normalidade, quando acima disso e menos acima, fica mais fácil de reverter. Quanto mais elevada estiver a pressão, mais difícil a reversão disso aí. Então, normalmente, quem está um pouquinho acima do peso e ele está
sedentário, não faz atividade física nenhuma, ele começar a fazer atividade física, ele vai perder peso e vai normalizar a pressão, com absoluta certeza. Agora, quando ele já tem níveis muito mais elevados, aí precisa sim se tratar, precisa tomar os medicamentos, ele já poderá estar tendo sintomas que chamam atenção para a pressão alta. O senhor falou em fator hereditário. Né? Se o indivíduo já sabe que dentro da família dele, né, o pai, o avô, o tio, né, os parentes, né, ligados diretamente têm pressão alta, ele deve fazer um controle maior, né, da sua pressão. Sem dúvida, quem já tem história de hipertensão na família e também tem uma prevalência maior em dois segmentos, tanto da raça negra quanto da raça amarela, dos asiáticos, como eu assim, então tem uma predisposição maior à hipertensão, exatamente por uma história aí genética de evolução que acontece esses dois fatores que determinam uma prevalência maior da pressão alta nesses pacientes. Então nós temos aqui dois representantes, né? Um Dois, negro um negro e um amarelo. com tendência de ter alteração na pressão arterial. Quer dizer, esses quadros, doutor Pauleirano, a gente está falando aí, apontando, né, sobre como as pessoas devem estar atentas, mas se elas tiverem uma vida saudável, né, com um momento para sorrir, um momento para viver com a família, quem sabe um almoço com a família, ou um jantar, com alimentação saudável, tendo a oportunidade não só de trabalhar, mas também de aproveitar suas horas, né, de descanso para praticar até uma atividade física prazerosa, essas pessoas tendem a, pelo menos, retardar a chegada de uma possível alteração da pressão. Sem dúvida, é a qualidade de vida, Júlio. Então, quando nós temos aí uma pessoa que tem uma vida saudável, ele tem um relacionamento social saudável, ele vive bem com a vida, com certeza ele vai estar menos estressado. Se ele fizer uma boa alimentação, ele vai ter uma alimentação saudável, né, sem os riscos de evoluir para a hipertensão, como também para o diabetes, como nós já tratamos aqui em algumas ocasiões. Mas eu queria chamar a atenção, Júlio, em relação, às vezes a pessoa não sabe que tem a pressão alta, ou quando tem, ele apresenta sintomas importantes, sinais importantes de alerta quando a pressão está elevada, né? Então isso é que é muito importante. Por que que nós temos que saber disso? A hipertensão, Júlio, ela é a doença que mais causa infarto e que mais causa derrame cerebral, o acidente vascular cerebral. 80% dos acidentes vasculares cerebrais acontecem por conta de hipertensão arterial. Então, quem rompe um vaso lá no cérebro, 80% deles é porque tem uma pressão elevada. 50% dos infartos do miocárdio também são oriundos da hipertensão arterial. Então, quando a pessoa é hipertensa, ele apresentar dor de cabeça, principalmente uma dor, uma pressão na nuca, alterações visuais, a visão meio embaçada, ou uns vagalumezinhos na vista, aquela dor de cabeça pulsátil que fica batendo ali, não digo enxaqueca, mas aquela coisa da dor permanente, o mal-estar, a tonteira, o zumbido no ouvido, né? O mal-estar às vezes no peito, uma opressão, aquela sensação de angústia, uma certa dificuldade, né, para respirar quando a pressão está muito elevada, são sinais de alerta. Então, quem tem a pressão alta e apresenta estes sinais deve imediatamente procurar uma assistência, medir essa pressão, normalizar a pressão, para evitar de ter essas duas grandes complicações, que vem a ser o derrame cerebral e o infarto do miocárdio. Então, fica aí o alerta em relação aos sintomas, Júlio. Agora, se a pessoa cuidar direitinho da pressão arterial, né, ela pode evitar 50% de chance de ter um infarto, é isso mesmo? É isso mesmo, porque 50% de todos os infartados vieram da pressão alta. Então, quem conseguir controlar esta pressão, fazendo o quê? Aí é que vem aquela história toda que você até deu já um início aí com muita sabedoria. Ter uma vida saudável, em todos os sentidos, uma vida do bem, uma vida equilibrada. Como eu disse, uma das grandes causas da hipertensão é o estresse. O que gera o estresse?
é a dificuldade, é a insatisfação, são os obstáculos na vida, os embates que nós temos. Então, a partir do momento em que você tem um equilíbrio consigo mesmo e com o mundo que nos cerca, isso já é um motivo de diminuição do estresse, da tensão. Porque esse estresse libera uma série de substâncias no nosso organismo que fecha os vasos e aí a pressão aumenta. Essa que é a questão. Então, normalmente a pessoa tem uma crise hipertensiva e acaba culminando num problema mais sério no momento de estresse, no momento em que ele está mais agitado, no momento em que ele tem problemas e não está encontrando soluções. Esse que é o quadro geral do quadro de estresse ligado à hipertensão e suas complicações, Júlio. Bem, a gente falou bastante sobre prevenção. Aquele paciente que ele já tem a hipertensão, ele pode mudar os seus hábitos de vida, né, e com isso ter um controle melhor? Ele tem que mudar os seus hábitos de vida, né? Porque está diretamente ligado ao seu dia a dia. O seu dia a dia, que eu quero dizer, começa pela alimentação do dia a dia. Então, como evitar um aumento da pressão? A pressão arterial, Júlio, ela está ligada diretamente à quantidade de sal que nós temos no nosso organismo, do sódio, né? Então, o cloreto de sódio, o sal de cozinha, o sal que a gente usa na alimentação, ele é um veneno, em princípio, na verdade, para a pressão. Quem é hipertenso deve restringir o sal de todas as maneiras. E, infelizmente, a gente acaba comendo sal em tudo que a gente usa. Todos os alimentos processados, industrializados, levam sal. E tem alguns que são efetivamente venenos para quem tem hipertensão. São todos aqueles alimentos embutidos, os enlatados, os alimentos processados. Quando eu falo embutidos, vem lá a mortadela, o queijo amarelo, o salaminho, a salsicha é um veneno, tem muito sal. A azeitona, olha só, né? Tudo que vem dentro de latinha, o milho verde que vem, a ervilha, tudo que vem enlatados tem muito sal por conta da conservação. Então, este sal, ele é um veneno para quem tem pressão alta. Então, quem é hipertenso deve evitar ao máximo a ingestão desse tipo de alimento. Isso é fundamental, esse é o primeiro passo. Tirar o sal da mesa, da alimentação do dia a dia, para evitar pegar o saleiro e colocar mais. Porque é um costume às vezes, né? E a partir do momento em que você for se policiando, isso vai estar te fazendo um benefício muito grande, porque o sal segura a água aumenta o líquido, incha a pessoa e aumenta a pressão. Então é por isso que nós temos que evitar a questão da alimentação, o uso excessivo de sal. Este é o primeiro passo no sentido genérico do que não devemos fazer. O outro passo é a atividade física, o sedentarismo. Quando a gente fica parado, vai acumulando gordura. E aí a nossa pressão acaba subindo, porque você fica obeso, você fica mais pesado. Então, juntou o sal em excesso na alimentação, a obesidade por conta da falta de movimento, e o que é que acontece? Nós vamos juntando os dados que predispõem às complicações. Então, obeso, hipertenso, daqui a pouco está diabético e com suas complicações da hipertensão, do diabetes junto e da obesidade, que vem a ser a questão do infarto, das doenças cardiovasculares, né, que é o infarto, que é o derrame cerebral e as outras complicações, como insuficiência do coração, que é a insuficiência cardíaca, aneurismas, são todas complicações gravíssimas quando você tem a hipertensão acompanhando na sua vida. Bem, doutor Paulo Irano, agradecer mais uma vez sua participação, contar, evidentemente, com as suas dicas, né, e com o aprofundamento, né, que o doutor Paulo Irano faz nos assuntos que abordamos aqui, sempre tratando a questão preventiva, jogando o foco para a prevenção, que é um dos nossos objetivos aqui com o programa Viver Bem da Unimed Campos. É trabalhar a prevenção para que você tenha mais qualidade de vida. Doutor Paulo, até a próxima semana então. Então, para encerrar, lembrar, como vocês viram, a gente tem falado muito aqui sobre qualidade de vida, sobre exercício físico, atividade física e uma alimentação saudável. Este é o caminho para se viver bem.
Depois do intervalo, a gente fala sobre os cuidados com o coração, com o Dr. Flávio Berriel. Aguarde. Guarde seus exames antigos. Eles valem muito. Fazer exames exige tempo e é um pouco desconfortável. E se o seu plano tem coparticipação, uma parte do custo é cobrada de você. Guarde todos e leve para o seu médico na próxima consulta. Ele vai avaliar se você precisa de novos exames. Às vezes, os que já fez são suficientes. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Novo Centro de Diagnóstico por Imagem Unimed Campos. Ressonância magnética de alto campo. Tomografia computadorizada Multislice. Raio-X, endoscopia, colonoscopia e outros. Novo Centro de Diagnóstico Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Campos. Seu Juvenal e Dona Conceição são casados há 40 anos. E há 40 anos, todas as noites, Dona Conceição faz um grande jantar e um bolo de chocolate para a sobremesa. Depois de comerem, Dona Conceição toma vinho e seu Juvenal fuma. E os dois se divertem conversando sobre o passado, presente e o futuro. O casamento de seu Juvenal e Dona Conceição é muito saudável. Mas eles têm pressão alta e poderiam ter mais saúde em suas vidas. Quer saber a receita para o bem-estar de quem sofre com a hipertensão? Primeiro, adicione alimentos com pouca gordura saturada. Depois, evite a adição de sal, molhos e caldos prontos nas refeições. Diminua o consumo de doces, bebidas com açúcar e evite o álcool. Pratique exercícios físicos pelo menos 5 vezes por semana. Não fume. Controle o estresse. Administre seus problemas com tranquilidade. Resumindo, a receita é a disciplina. Afinal, a hipertensão pode causar problemas sérios como infarto e acidente vascular cerebral, o AVC. Mas bons hábitos contribuem com o bem-estar, para que a Dona Conceição e seu Juvenal mantenham a pressão em 12/8. Assim, suas vidas podem ser tão saudáveis quanto o seu casamento. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A cada semana vamos ter em nosso programa um profissional da área de saúde tirando dúvidas sobre determinado assunto. Você pode participar da escolha do tema no Facebook, @Unimed Campus. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 420 mil pessoas morrem por ano em consequência do AVC, acidente vascular cerebral. No Falando de Saúde, o médico cardiologista Flávio Berriel aborda os cuidados com o coração. Olá, agradeço o convite da Unimed para poder participar do programa que é o Viver Bem, que é um programa baseado em medicina preventiva, tentando mostrar aos nossos clientes a importância da prevenção. Nosso tema hoje nós vamos conversar sobre hipertensão e os fatores de risco de doença cardiovascular. A hipertensão é uma doença multifatorial que é classificada como pressão arterial maior ou igual a 140/90. Além da hipertensão, nós temos a diabetes, a obesidade, o sedentarismo, a dislipidemia, que é o colesterol e os triglicerídeos aumentados. E qual é o impacto da hipertensão na vida das pessoas? A hipertensão está relacionada diretamente ao infarto agudo do miocárdio, ao acidente vascular encefálico ou o AVC, como é dito. A hipertensão é relacionada à insuficiência cardíaca, a hipertensão é relacionada à doença renal crônica, é relacionado às complicações do sistema cardiovascular. O que é o infarto agudo do miocárdio ou infarto do miocárdio? É uma obstrução aguda da artéria coronariana, que é a artéria que nutre o músculo do coração. Então você tem uma obstrução aguda que vai gerar o quê? Vai gerar dor no peito. Então o primeiro sintoma do infarto é a dor no peito.
Só que alguns pacientes específicos, como o diabetes, podem não ter dor nenhuma, chamado infarto silencioso. Então, a suspeita do infarto agudo miocárdico, dor no peito de maneira aguda, né? Uma dor em repouso, uma dor em aperto constrictiva, relacionado geralmente, vindo acompanhado geralmente de sudorese. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer, na verdade, é encaminhar esse paciente à emergência o mais rápido possível. Na população do Brasil, os estudos mostram que 32% dos adultos são hipertensos, classificados como hipertensos. 60% da nossa população de idosos são classificados como hipertensos. Um dado de 2013 do DataSUS corresponde a 30% de todos os óbitos do Brasil são ocasionados por doença cardiovascular. Eu acho que o importante de você, usuário Unimed, entender, primeiro, é uma doença que eu mostrei que traz uma complicação do sistema cardiovascular, como infarto, derrame, insuficiência cardíaca, doenças renais, doença dos olhos. Então, é uma doença importante e impactante na mortalidade da população. E como nós vamos, qual a estratégia de medicina preventiva? Primeiro é o diagnóstico precoce. Fazer o diagnóstico precoce da hipertensão arterial. O segundo é o tratamento contínuo, é a sua aderência, usuário, à medicação. Não deixar, o médico prescreveu, manter a medicação. Não é toma um dia, esquece outro dia, não. Mantenha a aderência à medicação. E com isso, você tratando, você vai estar reduzindo as incidências das complicações que a hipertensão causa, como eu disse anteriormente. Então, controle da pressão arterial e principalmente também controle dos fatores de riscos relatados. Diabetes, colesterol alto, triglicerídeos alto, obesidade, sedentarismo, diminuição de ingesta de sal, que você na verdade vai fazer um trabalho de mudança de estilo de vida. Diminuir a ingesta de sal, fazer atividade física, diminuir o excesso, a ingesta excessiva de bebida alcoólica e, mais uma vez insistindo, tomar a sua medicação de maneira regular. Que tal agora uma deliciosa torta de legumes, super prática e totalmente saudável? Vamos então ao nosso quadro Coma Bem e Viva Melhor, com a nutricionista Rayara Morisson. Olá pessoal, eu sou Rayara Morisson, nutricionista, e no programa de hoje você vai aprender a fazer uma torta de legumes, que além de ser boa para você que está de dieta, também para você que está buscando uma vida mais saudável é uma ótima opção. Nessa receita nós vamos utilizar 2 cenouras já cozidas e cortadas em cubinhos. Vamos utilizar também cerca de 2 xícaras de chá de espinafre, uma cebola roxa média cortadinha, meio alho poró, também picadinho, 2 ovos, meia xícara de leite integral ou desnatado, 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado, 1 colher de sobremesa de sal, orégano ou qualquer tempero verde de sua preferência a gosto, 4 colheres de sopa de farinha de arroz, 4 colheres de sopa de aveia em flocos e meia colher de sopa de fermento em pó. A gente vai começar a receita colocando um pouco de azeite e 2 dentes de alho, porque a gente vai refogar o espinafre e o alho poró. Bom, agora para a gente refogar o espinafre e o alho poró, a gente vai colocar numa frigideira cerca de 2 dentes de alho e 2 colheres de sopa de azeite. A gente espera um pouquinho a panela esquentar e já podemos adicionar os 2 ingredientes.
Agora a gente vai deixar na frigideira até que os dois ingredientes comecem a ficar mais murchinhos. E aí já está na hora da gente tirar e reservar. Bom, agora numa vasilha nós vamos colocar todos os outros ingredientes. Vamos misturar até que a massa fique bem cremosa. Bom, nessa receita nós estamos utilizando a farinha de arroz, que é uma ótima substituta para farinha de trigo, tanto para doentes celíacos quanto para pessoas que querem realmente deixar de consumir tanto essa farinha. O que ela tem de diferente é que ela não tem tanto um alto índice glicêmico e ela também não perde tanto seus nutrientes no processamento. A aveia também é uma ótima fonte de fibras que auxilia no bom humor, no bom funcionamento intestinal e além disso nós também temos os nossos legumes, o espinafre que é riquíssimo em ferro, a cenoura que é rica em vitamina A e o alho poró que também tem várias funções importantes, mas principalmente na imunidade. Agora é só a gente levar para o forno em temperatura máxima e deixar por mais ou menos 20 a 30 minutos, que já é tempo suficiente para ela assar. Essa é a nossa torta pronta, rende mais ou menos 8 porções como essa e é uma ótima opção para você ter no jantar com alguma proteína de sua preferência. Agora no nosso próximo programa você vai aprender 2 receitas de suco detox. Até lá! Obrigado pela sua companhia em mais um programa Viver Bem Unimed Campus. Semana que vem a gente tem um novo encontro. Até lá!